Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo 8 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje, claro, não poderia ser outra: caiu o ditador da Síria Bashar al-Assad. Ao que tudo indica, Bashar al-Assad pegou um voo, um avião particular e rumou para um destino desconhecido. Não se sabe aonde está Bashar al-Assad, mas sabe-se que ele fugiu. Dizem alguns que um avião caiu depois da saída de Bashar al-Assad às pressas da Síria, mas não se sabe se era o avião que transportava o ditador. Outros dizem que Bashar al-Assad pode estar na Rússia, ou pode estar, quem sabe, na Bielorrússia, mas, por enquanto, é tudo especulação. De fato, de real mesmo, é que o grupo Hayat al-Sham tomou conta da capital Damasco. Já vinha preparando o terreno depois de tomar Alepo e Homs, e finalmente, então, ontem chegou a Damasco. O ditador teria fugido às pressas e, portanto, hoje, nesse momento, dizem, há um governo provisório feito por jihadistas sunitas que estão vencendo, ao que tudo indica, os jihadistas xiitas. Esse é o momento tenso da Síria. Claro, muita gente está comemorando o fim da ditadura de Bashar al-Assad. Na verdade, a comemoração é do fim de uma dinastia que já dura quase 50 anos. Bashar al-Assad, neste momento, é considerado mais ou menos um proscrito no mundo todo e, portanto, teria poucos lugares de abrigo. Mas o fato é que a Síria, com Bashar al-Assad ou sem Bashar al-Assad, continuará sendo o palco de uma guerra interminável, sem fim. Enquanto à comemoração, há também muita preocupação, porque a saída de Bashar al-Assad pode ter aberto uma caixa de Pandora, e isso é difícil explicar, claro. Mas temos que começar por alguns pontos muito curiosos. Quem perdeu com a queda de Bashar al-Assad? Em primeiro lugar, ele e sua família, claro. Mas em segundo lugar, perde a Rússia, que está defendendo o regime de Bashar al-Assad desde 2011. Gastou muito, mas muito dinheiro na Síria e teve perdas também. Perde o Irã, que também tem ajudado a manter o regime de Bashar al-Assad. Perde também os procuradores do Irã, os seus proxies, como, por exemplo, o Hezbollah. E quem ganha? Bem, até o momento, o maior vitorioso dessa história, pasmem, parece ser Erdogan da Turquia. Isso porque a Turquia teria apoiado o grupo Hayat. Mas, dizem, ganham também os Estados Unidos, que investiram muito em treinamento de grupos como Al-Nusra e integrantes do ISIS. Quem tomou o poder na Síria, na verdade, foi um conjunto de combatentes chamados pela mídia norte-americana, pela grande mídia, de combatentes nobres. O Hayat é apenas uma parte desse grupo. Ele é composto também por gente da Al-Qaeda, do ISIS e do Al-Nusra. Foram treinados pela CIA? Isso é o que está sendo comentado agora nos Estados Unidos. A CIA pode ter, sim, muita influência na tomada do poder na Síria. Mas o fato é o seguinte: há uma preocupação porque, uma vez que esses grupos tomem o poder, podem eventualmente desligar-se de qualquer comando ocidental. E isso é perigoso porque, dizem, a Síria de Bashar al-Assad tinha muitas armas químicas e também biológicas. Imaginem, isso é preocupante na mão de grupos radicais. Donald Trump disse ou sugeriu que os Estados Unidos não deveriam ter participação nenhuma nesse episódio, porque trata-se, na verdade, de uma guerra de radicais contra radicais. E nisso Trump tinha razão, porque nesta guerra os radicais, ou melhor, os jihadistas xiitas estavam defendendo o regime de Bashar al-Assad contra outros jihadistas, os sunitas, que agora parece, então, estão no poder e já colocaram um governo provisório em Damasco.
Bem, em relação à queda de Bashar al-Assad, outra questão bastante curiosa é porque o Irã não conseguiu defender o regime de Assad, nem a Rússia. A Rússia parece óbvio, ela não consegue manter-se em duas frentes de guerra, então teve que optar, teve que priorizar a questão da Ucrânia e deixou para lá o seu aliado Bashar al-Assad. No caso do Irã, a situação é ainda mais complexa, porque o Irã tinha muitos interesses, principalmente em apontar os seus mísseis em direção a Israel do sul da Síria. Para isso, precisava defender o governo de Bashar al-Assad. Havia muito interesse em jogo para que Assad continuasse no poder, porque o Ayatollah Ali Khamenei teria maior ascendência sobre a Síria, ou melhor, teria uma posição mais estratégica contra Israel. Mas porque o Irã não conseguiu defender Bashar al-Assad? Porque tem muitos problemas internos, principalmente depois do ataque de Israel a algumas de suas instalações militares. Essa é uma realidade que não pareceu clara depois do ataque de Israel ao Irã. Muitos analistas chegaram a dizer que o ataque tinha sido frustrante, um ataque pequeno. Algum tempo depois, disse-se que não, que o ataque teria sim prejudicado muito o projeto nuclear iraniano e ele gastaria muito dinheiro para refazê-lo. Outro detalhe é que o Irã investiu muito dinheiro também num grupo perdedor, o Hezbollah, e para mantê-lo vivo, teria que também usar de suas economias. Portanto, faltou condições financeiras para o Irã sustentar o regime de Bashar al-Assad, uma vez que Israel o atingiu profundamente. Sem falar que a perspectiva do novo governo norte-americano não será favorável ao Irã, que recebeu de Biden o direito a ter acesso a dinheiros bloqueados. Recebeu de Biden muitos benefícios, o que não acontecerá na era Trump. Então, os ayatollahs provavelmente calcularam, fizeram as contas e perceberam que não dava também para eles sustentarem o regime de Bashar al-Assad. Assad, portanto, foi abandonado. Em relação à Turquia ganha porque está também na Síria desde 2011. Tem avançado pouco, mas para seus propósitos, que, por exemplo, são de política interna com relação aos curdos, é importante manter-se na Síria, ou foi importante manter-se na Síria por muito tempo. O exército turco é poderoso e tem dado, sim, apoio a esses grupos radicais que agora estão no poder, para, aos poucos, tomar a cidade mais cristã da Síria, Alepo. Na verdade, Alepo foi cercada na semana passada e foi ali o princípio da derrota de Bashar al-Assad. Ele, com a ajuda da Rússia e do Irã, conseguia manter-se forte no leste da Síria, no sul e um pouco do centro, mas quando Alepo caiu, a situação de Assad ficou praticamente insustentável. Os jihadistas depois tomaram Homs e, finalmente, Damasco. E agora, então, começa uma nova história. Bem, essa nova história deixa alguns pontos de interrogação. Onde está Assad e onde ele viverá nos próximos anos se estiver vivo? Ele pode viver na Rússia, dizem muitos, mas terá que pagar um aluguel muito, mas muito alto para Putin, se for o caso. É bom lembrar que, como um ditador há décadas no poder, Bashar al-Assad deve ter uma conta muito grande na Suíça ou em outros paraísos fiscais e, portanto, poderá sim pagar a sua estadia por outras tantas décadas. Mas isso é no papel, a realidade costuma ser um pouco mais imprevisível. Basta ver o que aconteceu com Saddam Hussein. Acontece que Saddam Hussein não tinha muitos amigos no momento em que foi apeado do poder. Não é o caso de Bashar al-Assad.
Ele tem sim a proteção de Putin. Resta saber se é uma amizade confiável, isso só o tempo dirá. Outra questão que fica para a próxima história é a posição de Israel nas colinas do Golã, que pertenceram à Síria. Israel, portanto, ocupa uma parte da Síria e terá que, essa é a questão, lutar contra esses grupos que agora tomaram o poder, como Al-Qaeda, ISIS ou Al-Nusra, também o tempo dirá. Mas Trump já avisou que o Oriente Médio poderá se tornar um inferno se grupos como o Hamas, por exemplo, não devolverem os reféns e ainda continuarem empunhando armas. A perspectiva é de que Trump se envolva pontualmente no Oriente Médio para enfraquecer principalmente os inimigos de Israel. Mas Israel não pode se dar ao luxo de ter uma fronteira sensível com a Síria ou complicada com a Síria. O sonho do Irã não deu certo, colocar bases muito fortes próximos a Israel, mas outros grupos poderão ter o mesmo sonho. A questão mais preocupante, contudo, é o apoio que a grande mídia tem dado a esses grupos que tomaram o poder, repito, fazem parte de uma colcha de retalhos muito explosivas. Existem também membros do ISIS nesses grupos. E dizem especialistas, Bashar al-Assad tinha sim um grande estoque de armas químicas e até mesmo, quem sabe, biológicas. A preocupação é se essas armas caírem na mão de inimigos da civilização, inimigos de Israel principalmente, que é o alvo mais próximo naquela região. Israel, nesse caso, terá que responder, ou teria que responder pesadamente contra a nova Síria que se apresenta. Então, enquanto muitos hoje comemoram a queda de Bashar al-Assad, outros comemoram discretamente ou estão muito preocupados, sem falar naqueles que apoiaram Bashar al-Assad. Esses realmente estão muito tensos ou muito tristes. Mas, para os cristãos principalmente, as coisas podem ficar muito piores do que estiveram na era de Bashar al-Assad. É preciso ver como ficarão as coisas em Alepo, a maior cidade cristã da Síria. Com o regime turco tendo influência sobre Alepo, certamente a vida dos cristãos não será boa. Sem falar que, de Damasco, a política será comandada por anticristãos. E esse é um problema que poderá ser enfrentado, ou pelo menos esse é um problema que Trump terá que resolver se de fato a perseguição contra os cristãos aumentar na Síria. A história de Bashar al-Assad é interessante. Ele, como todo ditador, começou muito bem. Ele conseguiu fazer com que a Síria mantesse uma paz, uma relativa paz, entre as várias religiões que ocupavam o país por muitos anos. Investiu muito em educação. A Síria tem universidades importantes por conta dos Assad. Mas as ditaduras também são perversas ao longo do tempo. E quando começou a Guerra Civil, viu-se muitas das atrocidades de um ditador. Fazendo as contas, Bashar al-Assad sai devendo. Ele conseguiu por um tempo fazer com que a Síria vivesse momentos de paz, mas foi pouco para sustentar uma dinastia de quase 50 anos. O problema é que há muito rancor nesse momento, e como estamos em tempos bem violentos, é possível que vejamos na Síria, daqui para frente, banhos de sangue intermináveis com a saída de Assad. Muita gente até pode dizer, ou poderá dizer, ruim com ele, pior sem ele, mas isso só o tempo comprovará. Eu, de minha parte, não tenho nada para comemorar. Provavelmente nem Donald Trump tem nada a comemorar. Ele, até o momento, manteve-se sabiamente fora do conflito. Claro, você dirá, ele não é o presidente. Ele não é o presidente, mas já é tratado como tal. E deixou bem claro que este é um conflito que nada tem a ver com o seu governo. É um conflito entre jihadistas, entre radicais violentos.
os jihadistas sunitas, que agora tomaram o poder, contra os jihadistas xiitas, que sustentavam Bashar al-Assad, que era sunita, ou que é sunita no poder. É realmente bastante complicado. Bem, por enquanto é isso. Vamos aguardar os desdobramentos do que virá por aí. Mais uma página da história, ao que tudo indica, foi realmente virada. Agora é saber onde está Bashar al-Assad. Até depois, se Deus quiser.